Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. 6 de dezembro é o Dia Nacional do Extensionista Rural. Essa data foi instituída em 1948 pelo governo federal, como forma de homenagear esse agente que é essencial para o desenvolvimento rural sustentável. E o meu entrevistado de hoje é Rafael Gouveia, que é presidente da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, também conhecida como EMATER. E o tema da nossa entrevista será Dia Nacional do Extensionista Rural. Rafael, prazer ter você aqui, seja muitíssimo bem-vindo. Divino, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no AgriProsa, batendo esse papo contigo, falando um pouco do nosso trabalho, falando um pouco aí da importância, né, dessas pessoas que têm vivido o dia a dia do campo, que são os nossos extensionistas. Então, é um prazer poder estar aqui contigo. Muito obrigado, Rafael. Vamos começar contando um pouho da história da EMATER, como é que ela se tornou uma referência em assistência técnica e extensão rural no estado de Goiás? Divino, a nossa instituição, o ano que vem, completará aí 64 anos, né, de história, e nesses anos passou por diversas transformações. Começou como uma empresa pública, né, e posteriormente teve algumas mudanças, e hoje atualmente nós somos uma autarquia do estado, né, com independência administrativa e financeira, e somos a instituição responsável hoje por todo o trabalho de assistência técnica, extensão rural, e também, alguns anos atrás, incorporamos também a questão da pesquisa agropecuária, né? Então a gente hoje tem feito esse trabalho em conjunto, até mesmo incorporando a pesquisa, porque a gente acredita que todas as pesquisas que nós fazemos, nós precisamos fazer com que elas cheguem ao nosso objetivo final, que é chegar ao produtor rural, né? Então essa parceria da pesquisa com os extensionistas, com a assistência técnica, que faz todos os avanços tecnológicos, inovações que a gente tem alcançado através das pesquisas, para que isso também chegue até o produtor rural através dos nossos extensionistas. Então, somos uma instituição presente hoje praticamente nos 246 municípios, atualmente com mais de 800 servidores ativos, né, com 12 regionais espalhados por todo o estado, e sempre fazendo esse trabalho junto ao produtor rural, executando políticas públicas para atender principalmente os produtores rurais que ainda vivem em vulnerabilidade social e, claro, sempre apoiando aí a agricultura familiar e auxiliando de uma forma para que todos aqueles que precisam do apoio do Estado sejam alcançados através do trabalho da EMATER. Rafael, nesse contexto da EMATER, qual é exatamente o papel do extensionista rural e como é que ele impacta
diretamente a vida desses agricultores, desses produtores rurais? Divino, a gente sempre diz que o extensionista rural é aquele quase que faz tudo, né? Porque realmente as suas ações vão muito mais além do que aquilo que seria realmente apenas a sua função. Porque os nossos extensionistas, como eles estão vivendo ali, acompanhando o dia a dia desses produtores rurais, e o nosso foco, como eu disse aqui, é sempre atender esses produtores rurais que ainda vivem vulnerabilidade social no campo, né, de atender os agricultores familiares, os pequenos produtores rurais. Então, quando o nosso extensionista chega lá nessa propriedade, com o intuito, né, de fazer um trabalho de inclusão produtiva, de fazer um trabalho de assistência técnica, de executar políticas públicas, várias que nós executamos aqui na Emater, mas ele sempre acaba também deparando, às vezes, com um filho desse produtor rural que está fora da escola, que não está tendo acesso à escola, às vezes alguém da família ali está passando por algum problema de saúde, algum medicamento que não está chegando e está com alguma situação em relação ao saneamento básico, enfim, nosso extensionista acaba cuidando disso tudo junto a esse produtor rural, porque de fato está no sangue, né, do extensionista. A gente sempre fala isso, que o extensionista raiz mesmo é aquela pessoa que chega ali naquela propriedade e quer trabalhar para que a realidade de vida daqueles produtores rurais sejam mudadas e transformadas. Então acaba que ele atua em todas essas áreas, mas é claro que o foco principal das nossas ações é levar a inclusão produtiva, é levar a assistência técnica, é levar as políticas públicas para fazer com que esse produtor rural se desenvolva, aumente a sua rentabilidade e tenha, de fato, qualidade de vida ali no campo. Rafael, numa instituição que tem aí mais de 6 décadas, conforme você mesmo colocou, com certeza muitos desafios já foram enfrentados, né? Quais foram os principais desafios enfrentados pelos extensionistas rurais ao longo desses anos? E como é que essa profissão evoluiu? Porque com certeza houve uma evolução da profissão para que pudesse atender a essas demandas do agronegócio. Divino, os desafios são variados, né? Principalmente estrutural, porque o nosso cliente, como eu disse, principal, são pessoas que muitas vezes vivem em locais remotos, né? Locais de difícil acesso. Então, eu acredito que o principal desafio que os extensionistas enfrentam é esse desafio estrutural. E a nossa gestão, nosso governador Ronaldo Caiado, tem nos determinado para que a gente avance nesse sentido. O Estado tem investido nesse sentido da gente dar melhores condições cada vez mais para que esse extensionista chegue a ter esse produtor rural, seja na localidade mais remota possível, né? E ao longo dos anos a gente vem trabalhando nesse sentido para estruturar, para que esse extensionista chegue a ter esses produtores rurais, levando novas tecnologias, levando novas inovações e cada vez mais valorizando, né, o trabalho deles e mostrando para a população em geral o quanto o Estado de Goiás deve à atuação desses extensionistas, desses servidores. E eu sempre falo que a evolução do agronegócio no nosso estado, nós devemos muito ao trabalho desses extensionistas ao longo dos anos, e nós temos aí N e N testemunhos de famílias de produtores rurais que tiveram a vida transformadas através da atuação de um dos nossos extensionistas. Hoje estamos comemorando aqui o Dia Nacional do Extensionista Rural e eu estou entrevistando o Rafael Gouveia, que é o presidente da Emater. Rafael, creio ser de extrema importância as pessoas conhecerem um pouco mais do agronegócio, que não é o grande agro, né? Eu costumo dizer que às vezes as pessoas entendem como agronegócio só soja e milho. E não, o agronegócio ele é muito maior do que isso, ele vai muito além disso, né? E a maioria absoluta das famílias que dependem do agronegócio, elas são de pequenos produtores rurais.
e muitas vezes elas têm muita dificuldade de obter essas inovações tecnológicas. E também a pesquisa tem uma certa dificuldade de atingir essas famílias. E você falou que a Emater tem feito esse papel, tanto na questão da pesquisa quanto da inovação tecnológica. Como é que vocês têm feito esse trabalho e como é que esse trabalho tem chegado até esses produtores? Divino, eu até agradeço essa pergunta sua, porque também tem sido um desafio para nós, que é de levar para a população em geral a importância, né, do trabalho da agricultura familiar. Eu sempre faço questão de passar esses dados, porque praticamente ninguém tem o conhecimento deles. Só para você ter uma ideia, em Goiás nós temos mais de 150 mil propriedades rurais, e dessas 150 mil propriedades rurais, mais de 90 mil são tituladas como propriedades da agricultura familiar. E outro dado de suma importância, quase 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa no dia a dia, que compõem a cesta básica do brasileiro, essa produção é oriunda da agricultura familiar. Eu sempre brinco, né, e falo com as pessoas que nós, né, os seres humanos, no nosso dia a dia, a gente não come soja, a gente não come milho, né? A gente come o arroz, o feijão, os legumes, a verdura, as frutas, e essa produção, na sua maioria, é feita pela agricultura familiar. Então, o nosso trabalho, o nosso desafio tem sido para que essa produtividade da agricultura familiar aumente cada vez mais, né, para que no futuro a gente não tenha falta de alimentos e que produzam com qualidade, que produzam em grande escala em pequenas áreas, que é o caso da agricultura familiar, e isso é possível através de tecnologias, de inovações, para que a gente leve a esse produtor rural essa alta produtividade, para que ele tenha também uma boa rentabilidade e possa, de fato, ter uma vida de qualidade ali no campo. Rafael, recentemente eu fiz uma viagem para outro estado para conhecer vários produtores da agricultura familiar, pessoas que têm pequenas propriedades e muitas vezes em lugares de difícil acesso até, que eles conseguiram permanecer na terra e ainda trazer os filhos para estarem junto com eles, agregando valor à sua produção. Já que eles não conseguem competir em quantidade, eles conseguem essa competição na qualidade. O que vocês têm feito? Como é que esse trabalho da extensão rural tem feito com que esses produtores possam agregar valor aos seus produtos, para que eles possam obter mais renda, já que não conseguem, da mesma forma, ter quantidade, mas que possam ganhar na qualidade? Divino, a gente trabalha muito aqui na Emater, é um trabalho que a gente tem fortalecido cada vez mais, que são os nossos cursos de capacitação, principalmente na área da agroindústria. Então a gente tem fomentado muito isso no estado, junto à agricultura familiar, que é no sentido de levar capacitação a esses produtores rurais para que ele agregue valor justamente à sua produção. Por exemplo, você tem aí pequenos produtores rurais que produzem leite. Então, desde somente pegar o leite ali e entregar o laticínio, que ele pegue esse leite e faça dele um queijo, faça um requeijão, né? Ele agregue valor realmente à sua produção. E esse trabalho a gente tem feito em diversas áreas, em diversas linhas produtivas, e também levando culturas, né, novas culturas, arranjos produtivos para esses produtores rurais, de forma que ele possa também ter outras alternativas produtivas dentro da sua propriedade. Ele não precisa ficar dependente só de uma linha produtiva, né? Por exemplo, volto a repetir, porque a grande maioria dos agricultores familiares nossos hoje em Goiás são produtores de leite. A gente sabe que a cadeia do leite vem passando ao longo dos anos por uma crise muito grande. Então a gente tem levado a esses produtores rurais que ele não precisa depender somente da produção do leite, mas que ele pode ali implantar, quem sabe, um sistema produtivo na área da apicultura, quem sabe na área da piscicultura, se a propriedade dele tiver vocação para isso, às vezes implantar ali uma parte na área da fruticultura. Então a gente tem feito esse trabalho justamente para que esses produtores rurais
aumentem a sua produtividade e, de fato, agreguem valor à sua produção, sempre com foco de levar a rentabilidade para a propriedade dele, para que ele possa ter uma vida de qualidade ali naquele local, que todos esses é uma característica de todos naquele local que eles amam viver. Agroturismo rural pode ser uma opção? Com certeza, Divino, e é algo que tem crescido cada vez mais, né? A gente tem modelos de outros estados que o agroturismo avançou muito, cidades que são referências nesse sentido, e em Goiás não tem sido diferente. A gente mesmo está em fase de planejamento para alavancar essa questão do agroturismo, que é ali no caminho de Cora, né? Que é um caminho que o estado de Goiás, através do Goiás Turismo, tem feito um trabalho para melhorar a questão estrutural desse caminho de Cora, que é um caminho histórico que sai da cidade de Corumbá e vai até a cidade de Goiás, de quase 300 quilômetros, aproximadamente 300 quilômetros de extensão, e através da Emater a gente está mapeando as propriedades rurais ao longo desse caminho e iremos fazer um trabalho para fomentar esses produtores rurais, implementar nas suas propriedades alguma coisa relacionada ao agroturismo. Então é algo que tem crescido muito, né, nas cidades também turísticas que nós temos, como Perinópolis, como na Chapada dos Veadeiros. Então é um trabalho que a gente também sempre tem feito, levando aos produtores rurais que ele pode sim, que ele pode explorar a sua propriedade também no ramo do turismo, e é algo que é muito rentável e que tem crescido muito atualmente aqui no nosso estado. Estou entrevistando o Rafael Gouveia, presidente da Emater. Estamos falando a respeito do Dia Nacional do Extensionista Rural. Rafael, que tipo de formação e de capacitação um profissional precisa para se tornar um extensionista rural? Divino, aqui nós fizemos até um processo seletivo recentemente, onde a gente contratamos aproximadamente 120 técnicos agropecuários, pessoas que têm formação técnica agropecuária. E essas pessoas serão extensionistas. Mas nós temos muitos extensionistas que têm a formação na agronomia, que têm formação na medicina veterinária, na zootecnia, né? A gente sempre busca profissionais que tenham esse conhecimento das atividades do campo, né? Que tenham essa formação e que tenham também essa vocação de ser extensionista, porque, como eu falei, a atividade extensionista vai muito além do que somente a questão da assistência técnica, né? O extensionista acaba sendo ali, além da assistência técnica, claro, que é o nosso principal foco, mas ele acaba também fazendo um trabalho social muito grande. E é uma característica, viu, Divino, de praticamente todos os extensionistas. É lógico, eu não posso falar que é 100%, mas 99% dos extensionistas são apaixonados no que fazem e realmente se dedicam a esse trabalho. Só voltando um pouquinho na questão de agregar valor, eu entrevistei recentemente o presidente do ITESP, Instituto de Terras de São Paulo, e ele falou de um trabalho que eles estão fazendo lá nas comunidades, em que muitas pessoas não conseguem muito gerar valor nas suas pequenas propriedades, e eles estão fazendo parceria com indústrias que têm interesse em colocar naquelas pequenas propriedades a sua produção, fazendo uma parceria e pagando para esses produtores. Existe algum trabalho semelhante aqui no estado de Goiás ou ainda não? Divino, a gente também sempre tem buscado essas alternativas, né? Nós podemos citar um exemplo claro disso que acontece em relação às grandes empresas que têm a sua comercialização no frango, né? Nós podemos citar a Super Frango na cidade de Itaberaí, a Friato na cidade de Pires do Rio, que a produção deles é quase que toda em parceria com pequenos produtores rurais, né? E eles têm toda uma política de incentivo para que esses produtores rurais montem aí as suas granjas, né? E possam fazer a comercialização para essas empresas. E a gente tem buscado cada vez mais empresas nesse sentido, né? Para que eles façam
esse investimento, que é um investimento alto, e a partir disso a gente fazer esse trabalho de mobilização ali naquela região, para que os pequenos produtores possam produzir para isso. Nós tivemos recentemente também, eu posso citar aqui, uma parceria com a Ambev, que iniciou uma produção de cerveja à base de mandioca, onde a Ambev estava fazendo até contrato futuro com pequenos produtores rurais que estavam produzindo mandioca para garantir a produção deles para poder fabricar essa cerveja. Então, a gente sempre tem ido em busca dessas alternativas para podermos fomentar, né, a produção da agricultura familiar, de forma que eles tenham também já quase que uma garantia, né, da comercialização daquilo que eles estão produzindo. A Emater trabalha em parceria com a Agrodefesa e Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária? Sim, inclusive a Emater ela é jurisdicionada à Secretaria de Agricultura do Estado, a Agrodefesa também é jurisdicionada à Secretaria da Agricultura, né? Então a gente sempre tem trabalhado aí em parceria e junto à Agrodefesa, principalmente na questão da educação sanitária, que é algo importante para o nosso estado. E se hoje a gente alcançou aí índices recordes de exportação de produtos, é porque de fato nós temos trabalhado e feito um grande trabalho em relação à educação sanitária no nosso estado. Meu amigo, como presidente da Emater, que mensagem você gostaria de deixar aos extensionistas rurais nesse dia que celebra essa profissão tão importante? Divino, eu queria aqui mais uma vez reconhecer o trabalho fundamental que os extensionistas nossos têm em todo o Brasil. Eu tive mesmo essa semana lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, onde a gente teve uma sessão solene em homenagem aí, aos extensionistas do Brasil. Nós tivemos um extensionista de cada estado sendo homenageado, inclusive aqui em Goiás, um extensionista nosso da cidade de Águas Lindas foi o escolhido para representar todos lá, e dizer e reconhecer que os nossos extensionistas de fato têm esse papel fundamental de importância na transformação de vida desses pequenos produtores rurais, né? Se o agro do estado hoje é uma referência, nós devemos muito isso também aos nossos extensionistas, e o nosso trabalho é cada vez mais, como eu disse, dar condições aos extensionistas fazer o seu trabalho, valorizar cada vez mais eles, para que a gente possa continuar aí avançando cada vez mais e levando alimento à mesa dos 7 milhões de goianos. Rafael, muito obrigado pela gentileza em nos atender, parabéns pelo trabalho que você está realizando na Emater, e parabéns também por esse dia do extensionista rural. Muito obrigado, estamos sempre à disposição de vocês. Divino, eu que agradeço mais uma vez o espaço aqui no Agro e Prosa, né? E obrigado mesmo pelo convite para falarmos aqui desses profissionais que a gente precisa valorizá-los cada vez mais. Então, conte sempre comigo, conte sempre com a nossa instituição, e como eu sempre digo, a Emater é a casa do produtor rural, e nós estaremos sempre aqui presentes para ajudar esses homens e mulheres tão importantes para o nosso país. Eu conversei com Rafael Gouveia, presidente da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, a Emater. E o tema da nossa entrevista foi Dia Nacional do Extensionista Rural. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.